Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Jean-Pierre, eu sou de Brasília, faço parte também aqui do FERT Group, especialista em reprodução assistida. E hoje vamos ter o prazer de estar aqui com o professor Isaac e o professor Luiz Jordano, dois profissionais também da área da reprodução assistida, fazem parte da clínica Primórdia Fert Group, né, no Rio de Janeiro. E vamos estar falando hoje sobre os highlights de evento científico, que é o Congresso IVE, e mais algumas colocações que eles querem fazer à parte. Vamos deixar também o chat aberto para que todos possam participar ativamente, enriquecer o nosso Journal Club e mostrando e apresentando o que tem de mais moderno na reprodução assistida. Eu vou abrir agora com o doutor Isaac e em seguida com o doutor Luiz Jordano. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Jean. Só fazer um adendo, quero acrescentar uma coisa na apresentação do Luiz. Ele pertence à clínica Jordano, tá? Ele não é full-time, ele usa a Primórdia para fazer os casos dele, mas ele é da clínica Jordano. Bem, nós tivemos no evento do IVE em abril, e um dos tópicos que a gente percebeu foi no pré-congresso em que se falou da infertilidade masculina com tratamentos com FSH. Nós sabemos que, às vezes, nós deixamos negligenciado a parte masculina em função das técnicas que nós temos hoje em dia. E, com isso, a gente acaba deixando de fazer tratamentos que pudessem nos auxiliar em ter resultados melhores. É bem verdade que, quando nós temos uma análise do espermograma em que nós temos uma quantidade de espermatozoides abaixo de 10 milhões, já mostra que existe alguma dificuldade para esse paciente. E nós costumamos classificar esta baixa quantidade de espermatozoides em leve, moderada, grave e acentuada. E aqui nós vamos nos concentrar na acentuada, naquela que realmente o paciente apresenta um número muito pequeno de espermatozoides. E isto não se pode levar só à consideração do espermatozoide, tem que levar em consideração do paciente como um todo, para algumas doenças que possam eventualmente estar correlacionadas com essa baixa. Então, fatores genéticos, fatores ambientais, incluindo doenças ou qualquer outras que possam afetar a atividade gonadal. Então, uma vez que a gente detecta que um homem obeso, por exemplo, tem uma insuficiência ou hipogonadismo, é óbvio que não adianta tratar só hipogonadismo, temos que tratar também da obesidade desse paciente. Então, isso é só um exemplo para a gente ver que não é só o focar no espermatozoide como um único evento desta infertilidade, mas o ambiente da saúde desse paciente. Tabagismo, uso de anabolizantes, todos esses eventos paralelos que possam levar a um estado de infertilidade desse paciente por essa baixa. E nesse pré-congresso, o que nós pudemos ver foi com o pessoal da Itália que um dos dados importantes para a gente levar em consideração é quando nós temos um FSH abaixo de 8 unidades internacionais, e que pudesse fazer com que esse paciente não respondesse aos tratamentos que nós geralmente costumamos dar, que se trata de clomifene, aromatases, anastrozol, e ele se concentrou em ver se nós, utilizando gonadotrofinas, nós pudéssemos ter uma resposta melhor. E os trabalhos que foram feitos, na maior parte deles, é do grupo italiano, e com isso nós tivemos uma avaliação de trabalhos feitos, principalmente randomizados, mas todos eles feitos pelo mesmo grupo, às vezes, e que isso acaba tirando um pouco a, a validade desses estudos. Mas o que ele percebeu, o que foi visto, é que nesses pacientes que foram utilizados, não as terapias convencionais, mas o uso de gonadotropina, FSH, se atingiu resultados melhores na produção de espermatozoides. E foi estratificado em termos de dose. Então, ele fez três grupos, um grupo utilizando 75
unidades de FSH, 3 vezes por semana, dia sim, dia não, né? 150 dia sim, dia não, e 300 dia sim, dia não. E a conclusão dele foi que quanto mais alta a dose você der, melhor a resposta. E é óbvio que tudo isso que nós estamos falando tem que se levar em consideração como que isso seja uma possibilidade de tratamento para esses pacientes. Porque se eu melhorar a qualidade do esperma, eu posso melhorar a qualidade dessa fertilização com menor taxa de abortamento e maior sucesso de criança em casa. Então, é um foco que a gente passa a ter e uma perspectiva de tratamento para esses pacientes com resultado bastante satisfatório. Mas, de novo, é uma possibilidade de tratamento, porque carecem de mais estudos que possam validar se isso realmente vai ser importante, como um tratamento que sirva para todos os que se encontram na mesma situação. Então, além disso, o que a gente sabe é que os pacientes que têm infertilidade por uma baixa quantidade de espermatozoides também têm um número de fragmentação, DNA fragmentado, muito mais aumentado, muito mais elevado. E por incrível que pareça, quando ele fez o tratamento com o uso do FSH, houve uma melhora importantíssima no quadro, na reversão dessa fragmentação. Então, de novo, se eu tenho uma melhora na quantidade dos espermatozoides e melhora na qualidade da fragmentação, com menos fragmentação possível, nós melhoramos os resultados finais como um todo. Então, é óbvio que isto não quer dizer que está sendo tratado para fazer com que esse paciente não seja levado à fertilização. Não é isso. É que você tem que considerar que se ele apresentar uma melhora substancial, até pode ter uma gravidez espontânea, mas na verdade é para melhorar os resultados da própria fertilização e se discutiu qual o tempo que esse paciente tem que ser tratado. E nesse espaço de tempo era de 3 a 5 meses, mas a base de controle dele sempre foi 3 meses. Até porque se tivesse tratado durante 1 ou 2 anos, dependendo da idade da parceira, ela perde o time dela também. Então, os resultados foram bastante satisfatórios. Eu acho que é uma prática que a gente tem que adotar, é uma prática que a gente tem que pensar nela e oferecer para esses pacientes que apresentam essa situação. Então, de novo, tem que se levar em consideração que quanto menor for o FSH, melhor a chance desse paciente em termos de resposta. Então, acho que isso foi uma perspectiva de melhorar a taxa de gravidez, a taxa de nascido vivos e a taxa de gravidez clínica também. Então, essa era a ideia que eu tinha para dizer para vocês em relação ao uso, ao tratamento de casais inférteis com uma baixa acentuada de espermatozoides. Boas colocações suas aí, o Isaac. Em relação, vamos dizer assim, à melhora da resposta ou mesmo PESA para esses pacientes com oligosteno bem grave, né, de fazer um PESA para essas pacientes com ciclos, vamos dizer, que não foram positivos, falhos. Falar alguma coisa a respeito, valeria a pena ou só o mesmo estímulo, só comentaram isso durante a Teve uma, apresentação? teve uma outra sessão que ele falou sobre microtese, essas coisas todas, mas eles acham o seguinte, que isso é especificamente para aquele que tem uma baixa quantidade, 2 milhões, 1 milhão, entendeu? Era mais para aproveitar esses pacientes sem levar um procedimento invasivo. Eles mostram também, desculpa interromper já, mas eventualmente alguns colegas fazem um preparo hormonal previamente ao procedimento também. Estão tentando melhorar o desempenho até de uma microtese ou até de uma punção testicular. Então, alguns mostravam um protocolo semelhante para melhorar o desempenho do procedimento masculino também. Eu acho que isso sempre agrega, sempre acrescenta. Mas, assim, para você levar ele à microtese, realmente ele não respondeu nada no sentido de ter no ejaculado algum espermatozoide que pudesse ser utilizado. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar no chat, dúvidas, questionamentos? É um momento bacana da gente participar, não é, Isaac? Eu acho que essa é a hora, né, para a gente E, discutir, ter uma... e Ah, já o que a gente percebe é que a gente tem um uso muito comum, né, dos inibidores de aromatase, do clomifeno, né?
E de fato a gente tem visto as gonadotrofinas ganhando um espaço assim muito relevante, inclusive com melhoria das taxas de fragmentação do DNA, como o Isaac falou. Isso eu acho que é um ganho interessante. Claro que o custo fica bem diferenciado e infelizmente esse italiano que fez essa pesquisa, ele mostrou que se você faz uma dose mais baixa, né, Isaac? O resultado não é tão interessante, quer dizer, o resultado é dose dependente, consequentemente o custo vai ficando um pouco maior, mas cria um caminho aí de tratamento para a gente melhorar os nossos resultados, sem sombra de dúvida. Não, nós fizemos um cálculo, e o Luiz fizemos um cálculo, porque o melhor resultado foi quando ele deu 300 unidades, dia sim, dia não. 3 meses, faz o cálculo, é um custo extremamente alto, extremamente alto. Excelente, excelente. Isaac, você vai apresentar algo mais em relação ao que você viu? Vamos dar continuidade Eu- contigo. Ninguém fez Nós vamos nenhuma pergunta. trocando. O Luiz fala agora, depois eu volto a falar. Maravilha, maravilha. Então, Luiz, contigo. Jean, muito obrigado. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui dividindo a tela com vocês. Os dois foram meus professores, são meus professores. O Isaac já é meu professor aí há 17 anos e o Jean foi meu professor há 20 anos. Quando eu comecei a segurar a agulha em laparoscopia, começar a preparar o nó, o Jean era monitor do curso que eu fazia, então já é um grande prazer estar aqui com você hoje de novo. Muito obrigado. Pessoal, o que eu separei, que eu achei um assunto assim mais interessante para a gente conversar, foi sobre a inteligência artificial, né? Então, claro, é um assunto muito na moda, né? Tá se falando cada vez mais da inteligência artificial nos nossos laboratórios aí. E eu separei uma exposição do Dr. Marcos Messinger, que é muito famoso, né? E ele falando especificamente sobre a inteligência artificial na avaliação dos zoócitos, né? Então ele passeou ali pela histórico da avaliação dos zoócitos, que foi desde a morfologia, avaliação morfológica dos zoócitos pelo embriologista, a morfometria e dismorfismos que podem ser percebidos agora pelo time-lapse. Falou de plataformas automáticas para graduação das imagens e também a inteligência artificial aí propriamente dita para atuar na avaliação ocitária. E de modo muito interessante, e aí sem nenhum demérito aos nossos embriologistas que estão aqui, pelo contrário, né? Mas ele mostrando a dificuldade dessa avaliação morfológica dos zoócitos, né? E ele mostrou um trabalho do Ive, onde ele pegou 4 embriologistas sêniores do IVE e o grau de concordância em relação à avaliação dos zoócitos desses embriologistas foi apenas de 25%, tá? Então chama atenção essa dificuldade de uniformização, digamos assim, da avaliação, né, a subjetividade que existe na avaliação dos zoócitos, né? E aí, claramente, a morfometria, onde você consegue ser um pouquinho mais quantitativo, digamos, na avaliação desses zoócitos, pode ter algum benefício, né, qualificando melhor essa análise dos zoócitos. Ele mostrou também uma avaliação pelos dismorfismos no time-lapse dos zoócitos, né? Onde ele viu que a base de dados que eles têm da DUIV, que normalmente um óssito normal vai fertilizar em torno de 80%, e isso vai gerar um embrião de boa qualidade em torno de 50%, mas quando você percebe alterações na morfologia, até inclusive no time-lapse, isso cai assustadoramente, podendo chegar a apenas uma taxa de fertilização de 60% e qualidade embrionária a partir disso em torno de 30%. Então, ele colocando que sim, esses dados o uso do time-lapse também para avaliação do ósseo pode ser de ajuda. E aí a gente entra propriamente dito nessas ferramentas de inteligência artificial que nós temos hoje, né? Como o Violet, o Magenta, que a gente está usando aí dos nossos laboratórios aí do FERT Group, que fornece um score de 0 a 10 para a gente, e é muito interessante que ele mostrou que o score dos zoócitos que vão fertilizar, que fertilizam bem, ele conseguiu colocar em torno de 6, ou 6 para cima seria um score bom. E aqueles que não vão fertilizar seria um score de 5,3, ou seja, é muito próximo, mas ele achou uma diferença significativa nesse grupo.
E pensando especificamente na taxa de fertilização, o que ele mostrou foi o seguinte, que se você graduar esse grupo, né, do score de 0 a 2,5, de 2,6 a 5, de 5,1 a 7,5, de 7,6 a 10, ou seja, criando 4 grupos, aumentando esse score, quando você passa do score de 5, você não muda a sua taxa de fertilização praticamente. É estatisticamente não significativo. Então, se você tem um grupo de 5 a 7,5, a taxa de fertilização fica em torno de 82%, e de 7,6 a 10 no score, a taxa de fertilização fica em 85%. Então, demonstrando que nas nossas ferramentas de inteligência artificial, a partir do momento que você tem um score acima de 5, a sua taxa de fertilização vai ser boa. E ele também mostrou, usando as ferramentas de inteligência artificial, a taxa de blastulação do que você vai perceber pelo seu ócito, né? É claro, quanto maior o score, melhor a sua taxa de blastulação, mas do mesmo modo, ele não encontrou uma diferença significativa se você tem ali o grupo do score de 5,1 a 7,5 e de 7,6 a 10. Então, em relação à blastulação, ele também não achou uma grande diferença significativa nesses grupos. E eles usam muito o dado estatístico da curva ROC, né? Onde você tem a sensibilidade e a especificidade do método, você colocando na curva ROC, quanto mais próximo do 1, é melhor o desempenho do método. Se você tem próximo do 0,5, esse método é praticamente igual ao acaso, não é bom. E utilizando esses dados de blastulação, colocando na curva ROC, eles encontraram 0,63, ou seja, um resultado baixo. Então, para avaliação de blastulação também não teria assim um desempenho tão, talvez até o que nós esperaríamos, né? Em relação à qualidade embrionária, ele explicou que, claro, né, você tem uma relação direta entre o score e a qualidade embrionária. Então, é o IDA score, inclusive, que é o próprio da Vitrolife do Embryoscope, né? Só que, apesar de você ter a qualidade embrionária, querer vincular o score, né, a inteligência artificial com a euploidia embrionária, infelizmente, isso é um desempenho muito ruim da inteligência artificial. Então, ele demonstrou que se você partir do ócito apenas, a área sobre a curva vai chegar a 0,5, 0,54, ou seja, praticamente igual ao acaso, é um desempenho muito ruim. E se você partir do IDA-score já aí com o embrião, isso vai chegar a 0,63, melhora um pouco, mas ainda é muito baixo. Inclusive, se você associar a avaliação do ósseo com o IDA-score, sobe um pouquinho para 0,65, então ainda fica realmente muito baixo. Ou seja, a avaliação de euploidia embrionária com a nossa inteligência artificial, ela ainda não dá uma base contundente para a gente. Mas esses dados de fertilização, de blastulação, enfim, são dados relevantes, mas o que importa para nós clínicos é a taxa de nascido vivo, né? É isso que a gente quer ver no final. E ele mostrou os dados preliminares do IVE, com um estudo com 51 pacientes, e que ele fala o seguinte, que quando você tem a inteligência artificial, né, dizendo para você o número de blastocistos que você vai atingir, esse é um dado confiável que a gente tem da ferramenta. Então quando a ferramenta diz para você que você vai atingir pelo menos um blastocisto com aqueles ócitos estudados, você tem uma sensibilidade de 91% dessa informação e especificidade de 71,4%, ou seja, o que dá uma área sobre a curva de 0,82. Aí a gente começa a ter um dado estatisticamente significativo, ou seja, o número de blastocistos que nós vamos conseguir. Porém, o resultado de nascido vivo, esse resultado é muito baixo, tá? Então a área sobre a curva está dando 0,58 nesse estudo deles inicial com 51 pacientes lá do IVE. Então, esse dado de nascido vivo a gente ainda carece de melhores avaliações. E não só ele mostrou o trabalho do IVE, ele mostrou, quer dizer, os dados ainda não publicados, mas ele mostrou outros trabalhos. Ele mostrou um estudo italiano com 171 pacientes falando especificamente sobre o número de blastocistos que a ferramenta vai dizer para você que nós vamos conseguir. E ele viu que há uns 61% de acerto no número de blastocistos, tá? Então isso é um dado interessante. A ferramenta errou 18% para baixo e errou 21% para cima, o que é um dado muito bom para a gente. Ou seja, a gente pode dizer que em relação à inteligência artificial, se você tem a informação de quantos blastocistos você vai ter,
ela vai acertar ou errar para mais, que é bom, em torno de 82% dos casos. Essa informação realmente nos parece confiável. Enfim, a predição de se conseguir blastocisto, quando você aumenta a casuística, e parece que a maior casuística que a gente tem é do próprio grupo, do Future Fertility, né, do próprio IDA-Score, eles analisaram 7.807 oócitos e parece que a área sobre a curva foi de apenas 0,63. Na conclusão, no trabalho, né, eles falam que é satisfatório, mas ao nosso ver não parece tão alto assim esse valor. Então a gente tem avaliações iniciais como o número de blastocistos que nós vamos escolher parece interessante, mas quando a gente amplia essa casuística de ócitos, esse número tende a regredir. E ele mostrou também de modo muito interessante ferramentas para cálculo do estímulo ovulatório das nossas pacientes. Então, ou seja, não só já com o ócito em loco, quer dizer, você já antes para predizer a resposta ovariana dessa paciente. Então, ele demonstrou um interessante, que é da empresa Embryonics, chamado Egg Freezing Calculator, disponível na internet fácil, onde você coloca a idade, peso, altura da paciente, etnia, se ela tem a dosagem do hormônio antimileriano, se é portadora de síndrome de ovário policístico, se tem endometriose, e aí você joga todos esses dados e a ferramenta dá um resultado estimado, a probabilidade do número de ovos que ela pode ter com um, dois ou até três ciclos, e aí coloca também, inclusive, a chance de nascido vivo. Então, são ferramentas já previamente a gente já ter o ovo. E o próprio IVE está desenvolvendo o seu, que é o IVE STEAM, que eles estão desenvolvendo, colocando-se mais dados. E o que é interessante desse IVE STEAM? Eles acrescentam a dose inicial de gonadotrofina que você está usando, seja FSH ou HMG, a contagem de folículos antrais e o dia inicial do estímulo. Então, com todos esses dados, a ferramenta vai te ajudar a dizer qual é o dia ideal para você fazer o trigger e naquele dia do trigger, qual é a expectativa de ócitos M2 aspirados que você vai conseguir. Então, é uma ferramenta que pode ser de ajuda no nosso dia a dia clínico, né? Então, o Messinger conclui a aula dele dizendo que, claro, que a morfologia ossitária tem que ser valorizada, né? E os nossos embriologistas, sem sombra de dúvida, conseguem avaliar isso para a gente. Essa conversa para a gente ela é muito importante. O time-lapse ajudou na avaliação, inclusive com morfometria, né? E inclusive no desenvolvimento embrionário, é claro. Mas as ferramentas de inteligência artificial, a gente está usando elas com maior prevalência, talvez os dados vão melhorar com o passar do tempo, mas ainda parece que o que a gente tem de robusto nessas informações é o número de blastocitos que nós vamos conseguir, né? Então, a gente ainda tem o resto dos parâmetros, a gente ainda carece de mais informações. Em relação à inteligência artificial, para a gente ter auxiliar clinicamente na coleta dos óvulos, parece interessante, as ferramentas podem nos ajudar. E, em sequência, veio uma aula da Laura Rinze, que aí já falando sobre a inteligência artificial para a seleção dos embriões, tá? E ela, logo em sequência, entrou na aula, que foi interessante, porque ela defendeu os embriologistas, né? A experiência aí do embriologista, sem dúvida, para avaliar a capacidade de avaliar os embriões. Mas o que acontece realmente essa avaliação subjetiva entre os observadores, né, principalmente naqueles embriões ditos borderline, né, aquele embrião que é classicamente bonito, morfologicamente normal, há uma concordância, mas aqueles embriões no meio do caminho ali, você vai ter uma avaliação subjetiva bem difícil. E aí talvez a inteligência artificial pode melhorar a sua avaliação qualitativa e quantitativa, claro, melhorando a sua tomada de decisão. E ela reforçou essa questão da euploidia embrionária, então ela acredita que o machine learning, né, da inteligência artificial não vai tomar o lugar do PGT, né, dos testes para a gente definir a neuploidia embrionária, ela não acredita nisso. O que é mais provável que a inteligência artificial vai acontecer para a gente é a seleção do melhor embrião para biópsia, ou, caso a gente não tenha biópsia, qual é o melhor embrião para a gente fazer a transferência embrionária, né? Enfim, e esse apoio da inteligência artificial para a seleção já acoplado aos métodos que nós já temos, que seria a morfologia e a morfocinética. E aí vem um dado que é muito interessante, que ela mostrou alguns estudos recentes de 2024, que utilizando o IDA-Score, né, a inteligência artificial, é, ele não é superior à avaliação do embriologista sênior
para identificar esse melhor embrião para a gente, tá? Então, o que acontece é que nem todo mundo pode ter um embriologista especializado, né? Como graças a Deus nós temos lá a Jéssica lá na Primórdia, nem todo mundo às vezes vai ter isso. Então ele pode permitir uma padronização da seleção dos embriões nesse sentido. Só que o que os estudos mostram aí com um resultado estatisticamente significativo é o tempo de análise que a ferramenta utiliza para avaliar esses embriões. Então, acredito que se pode reduzir em até 10 vezes o tempo de análise dos embriões em relação ao embriologista. Então, a inteligência artificial, nesse ponto, o tempo a gente sempre escuta, né, dos embriologistas que o tempo do laboratório é fundamental. Então, a inteligência artificial aí pode ajudar. E ela conclui, né, resumidamente, que claro que existe espaço para a inteligência artificial, sim, vai facilitar a padronização e, eventualmente, até quando você não tem a disponibilidade de embriologistas renomados aí com grande experiência, pode te ajudar. É, vai fornecer mais informações, sem sombra de dúvidas, em relação aos embriões, mas não vai resolver o problema da análise cromossomial para a gente ainda. Isso ainda vai demorar muito tempo para a gente pensar nisso em relação apenas à inteligência artificial. Então, em relação à inteligência artificial, foram esses dados que eu achei muito interessante de trazer aqui para a gente discutir. Ó, pode comentar já? Claro. Tem algumas questões que a gente tem estudado bastante, obviamente vocês sabem, né? Aqui no Fertigrupo a gente tem feito um monte de estudo com inteligência artificial, a gente está com a Future Fertility, e a gente tem alguns dados também que são muito parecidos com os dados que você disse que o pessoal do IVE mostrou. Uma pergunta, Luiz. Lá no IVE eles usam para avaliação do ósto, eles estão usando a Chloe? Eu não sei se é a Chloe. O que eu vi que eu achei interessante, que eu não sabia, é que eles botam também no Embryoscope para avaliar. Isso que eu É, achei interessante. a gente coloca também, mas mais para tirar É. fotos, né? Ele fala para gerar mais vídeos, inclusive, ele consegue ter uma análise melhor desses ossos. Eu acho que Esse deve ser dado eu a não Chloe, sabia. então, porque a Chloe meio que dá uma viradinha, né? E a Filter Fertility acaba que a magenta e o violet acabam que dão uma foto chapada. Mas o que eu É. queria comentar é que os nossos dados, a gente tem uns dados até, vou até olhar aqui para não falar bobagem, que a gente acabou de validar aí o nosso estudo. O que eu achei interessante, né, é o seguinte, que às vezes a gente fica se prendendo muito aos scores, então parece que assim, se o score, você tem um score mediano para cima, parece que eles são equivalentes nos resultados. O score que você falou é parecido com o nosso. A gente, para fertilização positiva, a gente teve um score de 6,4 e para fertilização negativa, a gente teve um score de 5. É isso É, aí, o dele é foi isso. 6,03 e 5,4, se não me engano. É, Bem parecido. com diferença significativa, a gente avaliou 14 mil ócitos para fertilização, a gente achou a diferença na blastulação também. Mas uma coisa interessante é, ó, a gente conta, né, a diferença quando a gente pega um monte, vai pegar 14 mil ossos, você vai comparar aí uma agenda, mesmo que a diferença seja pequena, com um N desse tamanho, a gente vai encontrar diferença significativa. Mas o que me chama a atenção, Luiz, é realmente, em termos de ósseo, é mais ou menos previsível que a gente encontre isso, mas é essa baixa acurácia em predizer a formação de blastocisto. Se a gente for ver 65% e o grupo do Future Fertility, no estudo que você comentou, que eles chegaram a 63, né? Com, Uhum. sei lá, 50 mil ossos, 60 mil ossos, sei lá. Chegaram assim, a 63% de acurácia para blastulação, e aí quando eles misturaram com outro modelo deles lá de máscara, sei lá, eles chegaram a 67. Eu ainda acho baixo. Óbvio que a gente tem o espermatozoide, a gente tem o meio de cultivo, a gente tem milhões de outras variáveis que vão estar mexendo aí com essa taxa de blastulação, mas eu fico, eu não consigo achar bom Então, uma acurácia. então, foi até o que eu falei, né? Porque é o seguinte, a conclusão desse trabalho, eles colocam como uma coisa satisfatória, né? Eles falam que
Eles Saber que falam, gosta eles do ficam resultado. felizes, né? Mas Eles para nós escrevem, clínicos parece muito pouco, né? e Parece mesmo, pouco. e mesmo quando a Filter Fertility vem com aquele, esse ciclo vai, eu não sou clínica, eu não vejo tanto os relatórios, vocês podem falar melhor do que eu, mas quando eles vêm com relatório dizendo que a partir daquela corte de ossos, essa paciente vai ter, sei lá, de 3 a 6 embriões, Então, blastocistos. Eu esse, ainda esse, acho um range muito grande, né? então, 3 é mas uma coisa, 6 é uma coisa completamente diferente. Coisa bastante. Mas esse é o dado, pelo que eu estou entendendo, esse é o dado que a gente tem clinicamente mais robusto. Quer dizer, É, você vai acertar no número de blastocistos. Agora, blastulação, euploidia, muito menos, né? E, claro, nascido vivo, a gente ainda está carecendo de mais informação. Mas esse dado de número de blastocistos, esse foi o que apresentou o melhor desempenho estatístico, sem dúvida. é, mas é isso. Todas essas ferramentas aí que você falou, a gente está testando aqui no grupo, na parte de pesquisa, para a gente conseguir, eventualmente, se for bacana, eventualmente trazer para o grupo, tanto a que você falou do estímulo ovariano controlado, a gente está com o Fertil AI para fazer experimento, né, por enquanto, E dá o dia do trigger também? dá o dia do trigger, e Isso aí é uma coisa bacana é que a Fertil AI, ele entra meio que conversa com o Clinicis. boa. E aí já meio que vai ajustando a dose Automaticamente passando tudo. e já vai automaticamente passando É, tudo, muito bom. doses hormonais, e aí Olha, ajusta o dia do trigger. a minha Mas tática deu ainda está certo. experimental. É? Eu citei a Jéssica na apresentação e deu certo. A mãozinha dela tá levantada Olha, ali. Ela tá lá de mão levantada. olha, a Jéssica, tá Maitê fez falando muito. excelentes colocações aí junto com o Luiz, mas vamos abrir um pouquinho aí para a Jéssica também. Maravilha. Maite, obrigado aí pelas colocações e isso vai criando aí mais enriquecimento aí nas discussões. Maravilha. Jéssica, vamos lá. Boa noite a todos. A gente até discutiu um caso hoje com o Dr. Isaac. Eu acho que as notas do Future Fertility, a gente não vê muita alteração na fertilização. Avaliando os relatórios, eu não vejo tanta alteração na fertilização, mas na formação de blastocisto. E o que eu observo é que as notas são sempre baixas. Eu não sei se é o perfil das pacientes da nossa clínica, mas as notas são sempre abaixo de 7, que a gente considera 7, 7,5, que seria o ideal, e as pacientes têm abaixo de 5. Hoje mesmo a gente estava com uma paciente que a nota mais alta era 4,8. E de um dos ciclos ela teve um blastocisto. Então eu acho que isso dificulta. Talvez a gente tratar o fitofertility com pacientes mais jovens, acho que vai ter uma acurácia melhor do que a gente trabalhar com pacientes que têm uma idade avançada ou que têm baixa reserva. Agora, uma coisa que eu não sei se é avaliado nos estudos, quando a paciente faz mais de um ciclo, a gente consegue reavaliar. Ele faz a combinação de todos os ciclos. Então, ele recalcula a taxa baseado em todos os ciclos que a paciente tem, Com os que é ovos meio que dá outro ciclo também? Faz o pum junta tudo de novo. isso, ele sai um Tá. resultado que tem as imagens dos órgãos, ele dá individualmente, e depois você pede um resumo dos ciclos, que ele junta todos os ciclos que a paciente tem, e ele faz um novo cálculo baseado no número de óvulos totais, né, juntando todos os ciclos, e na pontuação. E aí a gente também vê diferença nisso, que ele recalcula a taxa e consegue ou aumentar ou diminuir a proporção de formação de blastocista ou de euploidia. Ah, certo. Mas também tem, Jéssica, que a gente estava comentando isso hoje, e comentamos também, Dani, não sei se você percebeu, Jean, se vocês perceberam também, quando a gente analisa pelo Violet, é uma coisa, e quando você vai fertilizar essa paciente, as notas do magenta são diferentes do Violet. Já percebeu isso, Dani? Eu não só percebi, como eu fui alheio. Eu, man- eu, a gente teve acesso aos magentas retrospectivamente, né, para fazer o nosso primeiro estudo lá. Então, a gente mandou um monte de imagem de embrioscope para o pessoal da Fetus Fertility para a gente fazer esse estudo em conjunto. Eles mandaram para a gente os score magenta. E aí eu estava querendo fazer uma correlação entre o score magenta e o Violet, querendo comparar paciente ovodom com paciente de preservação da fertilidade, querendo comparar esse óvulo, porque o ovodom a gente sabe o que aconteceu, então meio que é um óvulo congelado de paciente jovem, sei lá, tentar fazer
fazer algum tipo de predição mexendo com essas pacientes. E aí eu falei, o nome da menina lá é Julian, né? A chefe de ciência lá na Fetal Fertility. Eu falei, Julian, eu posso considerar o Violet, como é que eu posso fazer o Violet conversar com o Magenta, né? Para fazer uma correlação. Aí ela falou, não, eu vou te mandar, me manda as fotos, eu vou te mandar o Magenta de preservação da fertilidade. Eu falei, mas eu não consigo fazer uma correlação com o Violet? E aí, não. E eu achei muito estranho isso, e eu não entendo por quê. O Violet é completamente diferente do Magenta do mesmo ósito. É. Então, o Violet também é de 0 a 10, né, Jéssica? Ah, não, é porque ele não tem, eles não O Vale, trazem. na verdade, ele te dá a proporção, mas o que é que a gente observou? O Magenta, Verdade, ele dá a nota de 0 a 10 e o Violet, ele te dá de 0 a 100%. 0 a 100%, Só exato. que Foi ele isso não aí que... chega, o Violet normalmente ele dá 50% a 60%. Quando a gente pega aquele mesmo óvulo, quando dá no Magenta, ele dá uma nota de 2, ele dá uma nota de 3. Eu Então, acho ele que o não machine learning tá learning ainda, né? dá nota, né? Ele não chega nem à metade que o É. Violet dá. Olha, Mas, de modo Jéssica, interessante, porque eu eu tenho percebo uma que a gente. pergunta. Oi, pois Desculpa. não. Não, porque Jéssica, a gente falou que os embriologistas podem ter um grau de concordância de 25% ali que eles me mostraram. E aí vocês estão falando que as inteligências artificiais têm um grau de concordância de um, de um por Mas outro. aí ele tá. Não, aí eu não admiro. Eu vou falar, não, o chat GPT, ele tem que, ele tem que ser 100%. Pois é. Vou brigar com o Magenta, com o chat. mas assim, Maite e Jéssica, uma pergunta. No aspecto, vamos dizer assim, a inteligência artificial em tudo isso, está contribuindo na formação de vocês, embriologistas, dessas avaliações ou de mudança de paradigma nessa curva de aprendizado? Está fazendo realmente diferença ou você acha que é o contrário? Vocês é que estão fazendo a diferença para que a inteligência artificial dê mais resultado para vocês? O que é que E você acha? complementando só sobre o tempo, se é realmente essa diferença toda. Desculpe interromper. Jéssica, tu vai Isso. responder, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é uma complementação, eu acho que a gente aprende muito. Eu sou, eu sou do time contrário. Às vezes, quando eu acho aquele óvulo até que ele é bonito morfologicamente, eles recebem a nota ruim, até no Violet. E aquele óvulo que a gente é mais rigoroso, que tem alguma alteração no citoplasma, ele às vezes recebe uma nota melhor. Então, eu acho que é muito a gente aprender a avaliar, e eu acho que isso vale até para os embriologistas mais novos que a gente tem no grupo, de eles não serem tão rigorosos para o que ele está vendo, e uma combinação de fatores, que eu acho que envolve muito a idade da paciente. A gente tem, às vezes, muita alteração do citoplasma nos óvulos, mas quando a paciente é jovem, isso não impacta tanto. Mas quando a paciente é mais velha, a gente já vê que as alterações são muito mais cruciais e não tem só a questão do que a gente está vendo ali. Às vezes, morfologicamente, a gente está vendo uma estrutura até boa, mas comparado, né, com a inteligência artificial, ele já dá uma nota mediana. É. Ok. Isaac e Uma coisa, Luiz. só último comentário para Jéssica. Você falou, Jéssica, que os ossos têm notas baixas, né? A gente comentou, eu comentei a mesma coisa aqui. Eu falei, gente, talvez o score magenta deveria ser distribuído de 0 a 7, em vez de 0 a 10, né? Entendeu? E ser redistribuído. Mas só para você ter uma ideia, a média de bons blastocistos com magenta foram de 8 mil blastocistos. A média de bons blastocistos foi 7. Sim. E de blastocistos ruins, não muda muito. 6,6. Eu tive, acho que a nota mais alta, eu só tive acho que 4 pacientes que receberam nota 9, 9, 9,5 no Violet, que foi uma paciente jovem, bem jovem, e ela tinha uma reserva boa, e no Magenta, eu acho que 3 pacientes só, até hoje. Todas as outras são abaixo de 7. Mas eu acho que é isso, tá learning. Machine learning tá learning. E vai melhorar cada vez mais. Uhum. Pessoal, vamos tocar, senão a gente não sai daqui hoje. Isso. Já filmei A ali. discussão está Vamos juntar. maravilhosa. Obrigado aí A pelas gente, colocações. Mas é, vamos lá, Isaac e Luiz, vamos lá para a próxima também para a gente dar continuidade e ser muito bacana. eu vou acelerar esse próximo, que é
a pergunta da, da palestra lá foi se a terapia de reposição hormonal para a transferência embrionária estaria extinta. E, na verdade, eu vou dar uma resumida nisso rápido. Na verdade, o que eles fizeram foi uma comparação, porque o objetivo era fazer uma abordagem mais fisiológica, né? Melhorando a chance de implantação e condições melhores para o bebê e para a mãe, né? Em termos de resposta. Então, eles pegaram 4 tipos de ciclos, né? O ciclo com medicamento, né? Estrogênio e progesterona. Pegaram o que você faz totalmente natural, com viés que você precisa ter a resposta do LH. Então, eu não sei os teus laboratórios como são, mas os nossos aqui atrasam a resposta do LH e com isso acaba atrapalhando o uso de totalmente natural. E o outro, ele tem 2 critérios. Um, você pegando o folículo em desenvolvimento, entre 13 e 17, dando HCG, e você mapeando para fugir do final de semana, inclusive, para você melhorar até o fluxo do teu laboratório. E um outro muito interessante, eu não sei se a gente usa, se alguém quer usar, mas de qualquer maneira, o que ele fazia é esperar o folículo atingir 13, 14 milímetros, entrava com um pouco de gonadotrofina, HCG e programa da mesma forma. Então, esses 4 tipos de ciclos, a grande vantagem do ciclo espontâneo é porque o corpo lúteo produz relaxina e ele acaba melhorando a vasodilatação, a angiogênese e a condição cardiovascular. Com isso, você tem menor incidência de complicações maternas obstétricas no final. De qualquer maneira, se você me perguntar o que é melhor, o que não é melhor, todos eles, todas as meta-análises mostraram que todos os protocolos são comparáveis, tanto artificial quanto natural, quanto modificado, todos eles. A única coisa que se percebe é que tem uma taxa de cancelamento no ciclo natural de 20%. Então, você tem uma taxa de cancelamento maior. E outra análise que eles fazem é da progesterona. Se a progesterona no ciclo natural estiver abaixo de 10, eles suplementam. E aí vem a pergunta: você suplementa sempre? Você vai suplementar de que maneira? Então, acho que aí depende um pouco também da expertise de cada um e do interesse de cada um. Se eu doso e eu tenho a resposta no mesmo momento, é uma história. Como aqui às vezes tem atrasos, eu te diria que eu tenho feito muito ciclo natural, mas às vezes eu não espero nem dar o HCG, porque eu sei que a resposta não vai sair, eu já entro com a medicação. E eles mostram isso também lá, que você não tem necessidade de fazer o HCG para preparar para a transferência. Entrar com doses altas de progesterona e você consegue ter uma boa resposta. De qualquer maneira, isso foi discutido no SBRA também, se tu acha que todo mundo aqui já está familiarizado com isso, e cada um já tem a sua maneira de fazer. Cada um de nós já tem a expertise o suficiente para escolher qual é o melhor para aquela paciente ou não. Eu, dando aqui minha opinião pessoal, eu tenho tentado levar espontâneo, mas faço HCG, no espontâneo modificado, né? Eu faço HCG, isso me dá uma flexibilidade para um laboratório e fugir do final de semana. Mas, independente, eu tenho suplementado com progesterona o tempo todo. E como eu peço estradiol progesterona, se eu percebo que o estradiol veio baixo, eu suplemento também com um pouco de estradiol. Então, acho que isso, correndo um pouco, isso foi o objetivo da aula. Então, acho que não vai acabar a terapia de reposição, principalmente em mulheres de ovo-doação que já estão menopausadas ou que têm uma resposta de ciclo muito ruim, você não vai arriscar no corpo lúteo, então você vai entrar com medicação desde o princípio. Nesse ponto eu acho que tem paciente que cabe, por exemplo, às vezes a gente tem paciente que não faz o endométrio satisfatório, você vai ter que induzir ovulação, tem paciente às vezes que a gente só consegue um endométrio induzindo ovulação, e aí você vai aproveitar a ovulação dela para fazer o corpo lúteo e ter esse nível de progesterona satisfatório. Então, assim, a informação de que eles são semelhantes no resultado, ela é muito confortável para a gente poder usar de acordo com a real necessidade da paciente. Então, assim, você não está criando nenhum prejuízo para paciente que você, de acordo com o que você está decidindo preparar a transferência embrionária dela. Isso é que eu acho que é um dado bastante relevante para a gente.
Ninguém levantou a mão, nem no chat. Luiz, você tem mais alguma apresentação, Luiz, que a gente Então, pode eu tenho só para apresentar? a gente já até falou na apresentação nossa aqui de adenomiose, que a gente fez aqui quando a gente teve um evento aqui. Eu acho que até semana passada o Jorge falou alguma coisa sobre adenomiose, mas eu queria pontuar algumas coisas muito interessantes, Jean, que foram faladas lá, e basicamente informações do Dr. Antônio Pellicer e do Cosolino, né, que é um grupo de muito estudo de endometriose e adenomiose, né? Então, esse conceito da resistência dos receptores de progesterona, realmente eles ficam cada vez mais evidentes, né? E, inclusive nas pacientes com adenomiose, as respostas medicamentosas nessas pacientes elas se mostram às vezes muito deficitárias. Então, e eles mostraram uns casos de tratamentos para adenomiose previamente à transferência de embrião, que a gente classicamente a gente tem aí o uso do análogo de GNRH, que a gente usa bastante, apesar de até hoje os estudos não serem totalmente conclusivos do real benefício da gente fazer esse bloqueio com análogo de GNRH previamente à transferência de embrião, mas é muito interessante que eles demonstram, o Cosolino, na verdade, demonstrou uns casos de pacientes que, mesmo com o uso do análogo de GNRH, elas não conseguem ter um hipoestrogenismo que a gente gostaria de atingir. Então, a gente às vezes não tem um controle satisfatório da doença, mesmo usando um análogo de NRH. Então, ele fez a dosagem de estradiol nessas pacientes e viram que algumas dessas pacientes elas não atingem sintoma de menopausa, quer dizer, elas não têm fogacho, continuam tendo sangramento. E quando ele foi dosar o estradiol, ele encontrou níveis de 56 a 122 picogramas por mililitro nessas mulheres. Então, provando que algumas, principalmente por atividade de aromatase intralesional, você pode ter um nível de estradiol um pouco maior. E aí eles falam da gente associar realmente os inibidores de aromatase no preparo da transferência embrionária dessas pacientes. Então, isso é um dado interessante. E ele já tem dados preliminares, Jean, que foi o IVE de Roma, junto com outros centros espalhados no mundo. Eles fizeram uma análise retrospectiva de 230 transferências de embrião e eles compararam mulheres com adenomiose é, sem tratamento, foram 166 pacientes nesse grupo, e mulheres que usaram análogo de GNRH e inibidor de aromatase. E eles encontraram uma taxa de gravidez de nascido vivo bastante superior no grupo de tratamento, tá? Foi estatisticamente significativo. Além de um dos grandes problemas da adenomiose também que a gente tem é a perda gestacional, né? Então eles encontraram um benefício na associação de análogo de RNH com a adenomiose. Um outro dado interessante também que a gente gosta de trazer para cá, eles mostraram um estudo comparativamente de análogo de GNRH mensal com o uso do inibidor de aromatase, no caso letrozol, com uma pequena dose de 2,5 miligramas, ou seja, um comprimido 3 vezes por semana, e eles encontraram aí uma redução interessante, é um estudo inicial ainda, mas uma redução interessante dos sintomas da paciente, e aí podendo pensar se é viável para algumas pacientes a gente fazer esse tipo de tratamento, tá? Outro dado interessante que eles encontraram, mas aí é vinculado mais à endometriose, não à adenomiose propriamente dita. Mas como a fisiopatologia é muito semelhante, o professor Antônio Pellicer até comenta que isso é bem provável que aconteça, onde eles viram que existe um corte, né, um cutoff de nível de progestágeno, de progesterona sérica, para você ter melhor resultado de gravidez. Então eles identificaram que nessas mulheres com endometriose, se você tiver um nível de progesterona sérica previamente à transferência de embrião de 37 para cima, ou seja, uma dose realmente alta, 37 nanogramas por ml, você aumenta estatisticamente significativa a sua taxa de gravidez. Então, às vezes, a gente tem que pensar, que eu achei um dado interessante, nas mulheres com adenomiose barra endometriose, a gente, devido à resistência à progesterona que essas mulheres atingem a nível de receptor, o uso de progestágeno, a gente tem que, desculpe o termo, mas tem que carregar a mão para tentar um resultado melhor de gravidez nessas mulheres, tá? E outra coisa bastante interessante que ele começou a questionar é que a gente já sabe que o uso de metformina
tem alguns trabalhos já de adenocarcinoma de endométrio, hiperplasia endometrial, o uso da metformina ajudando ali no controle antiproliferativo celular. Então, eventualmente, o uso da metformina pode ter um efeito localmente interessante para auxiliar nessas pacientes, inclusive com melhora de ação a nível de receptor progestacional, levando a gente a pensar que talvez não seja interessante a gente dar tanta progesterona, ou o que nós deveríamos fazer é melhorar a ação desse progestágeno a nível lesional, né? E aí a gente ter melhor taxa de gravidez. E o outro dado interessante, principalmente vinculado à metformina também, que ele fez um estudo retrospectivo, Dr. Antônio Perecer, esse dados ele ainda não publicou ainda, e ele viu que o seguinte, na casuística dele, eles encontraram um risco relativo de 77%, tá, de mulheres com adenomiose podendo ter resistência insulínica. Então, eu achei isso um dado bem interessante para a gente. Geralmente a gente pensa em resistência insulínica para ovário policístico, né? Mas aí a gente de repente começar a pensar esse quadro de resistência insulínica em mulheres com adenomiose, e aí a gente pensando em usar a metformina não só para a nível de lesão, a nível endometrial, digamos assim, mas claro, no contexto de saúde como um todo dessas pacientes. Então, assim, de modo resumido, Jean, são coisas que eu achei bem interessantes que podem nos ajudar. Tamanha prevalência da endometriose barra adenomiose pode ser alguma luzinha aí no túnel para a gente começar a melhorar um pouco os resultados nessas pacientes, uma vez que a gente sabe que pacientes com adenomiose, a gente tem às vezes umas taxas de implantação ou perda gestacional, melhor dizendo, ruins, né? Então são quadros bem difíceis muitas vezes. Excelentes colocações, ô Luiz, maravilhoso. E é exatamente isso que acontece muitas vezes, né? Aquela adenomiose que às vezes todo mundo foca tanto na endometriose e esquece de olhar aquele útero com muito carinho. A Rita Souza, ela falou que sua apresentação foi excepcional, parabéns. E ela tem uma dúvida quanto ao uso do análogo e mesmo dos antagonistas, quanto tempo de bloqueio seria necessário, um mês, 2 meses, Então, tá? Em relação à discussão lá. Então, a grande maioria é a Rita, né? Então, Rita, obrigado pela pergunta aí, Rita. A grande maioria coloca em 3 ciclos, tá? Em 3 meses seria o que você pode fazer. Mas a gente até tem algumas discussões que a gente fala aí do ponto de vista prático, tá, Rita? Muitas vezes, assim, a gente, para avaliar a melhor resposta ali do análogo, eu acho que o volume uterino é um dado interessante, claro, com as dosagens hormonais, que às vezes você pode pegar alguma paciente que não vai ter um hipoestrogenismo ali que você está pensando, e o volume uterino você acaba sendo um parâmetro interessante ali na sua prática diária, é fácil, a gente consegue fazer no consultório. Então, às vezes, você vê uma melhoria relevante ali com 2 meses. Então, eventualmente, não sei se você vai realmente precisar de um terceiro mês. Mas o clássico que geralmente se fala é em torno de 3 meses de bloqueio, tá? Mas, Luiz, nós fizemos os casos que a gente já fez, já estamos fazendo esse protocolo já há mais de 2 anos. Você já tinha visto isso na apresentação no IVE de 2 anos atrás. Nós passamos a fazer isso e realmente de 6 pacientes, 3 engravidaram, 3 não. É óbvio que esse parâmetro que o Luiz está dizendo, se o útero regrediu ou não regrediu, passou um pouco desapercebido naquele momento e agora a gente está com a visão um pouco melhor pelas explicações que eles deram para a gente nesse momento. Mas eu acho que 2 meses me parece suficiente. Quer dizer, faz análogo, repete 21 dias depois e depois, com 15 dias, você começa a indução. A introdução da metformina foi um dado novo para a gente. Nós não víamos fazendo isso anteriormente. E acho que tem uma grande valia pelas explicações que o Luiz já mostrou. E o uso da inibidor da aromatase também é um outro fator que a gente já vem utilizando. De qualquer maneira, nós temos uma casuística muito pequena ainda para isso, mas eu acho que, na minha opinião, nesses 2 meses, se você conseguir atingir o hipoestrogenismo, dá para você seguir adiante. Você não acha, Luiz? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem nesses casos aí é atingir um nível progestacional de progesterona tão alto assim, né? É, a Tem que ser gente injetável, né? Ele falou que tem que ser injetável. Pois eles usam combinando vaginal com injetável subcutâneo. E assim, eu acho, no meu modesto entender, se a paciente tem ciclo,
a gente teria que tentar corpo lúteo. Eu acho que um nível desse, você com corpo lúteo, somado uma suplementação de progesterona, você pode conseguir. Agora, só sem ser injetável, né, com as medicações habituais que a gente faz, não é uma tarefa muito fácil de atingir um nível desse, não. Não sei se o Jean tem alguma experiência com isso. A experiência é a mesma de vocês. E É. às vezes a gente sempre para de como vai fazer essa reposição, sabe? O quanto, porque realmente, além de onerar, né? E às vezes a É. paciente, a aceitação também. Então, já, o que eu tenho pensado em fazer é, se ela cicla, se eu tento induzir a ovulação dela para eu ter ali um corpo lúteo, e aí associo a vaginal, faço a micronizada 800 miligramas vaginal e associo de hidrogesterona, a via oral, 20 a 30 miligramas. Então, ou seja, se eu tiver corpo lúteo, mas tudo isso, é claro que a gente não vai conseguir dosar, porque a gente sabe que a de hidrogesterona a gente não consegue ter uma dosagem fidedigna, mas para atingir um nível desse, sem ser injetável, eu acho que pode ser um caminho. Agora, naquelas que não ciclam, a gente vai ter dificuldade, sem sombra de dúvida. Eu acho, eu também, uma colocação que é a seguinte, eu acho assim, que encarece para o paciente o uso de progesterona injetável, não tenha dúvida disso, mas encarece muito mais se eles vai fazer um ciclo de novo. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração se realmente a gente atingir níveis de progestágenos realmente ideais, superiores, eu acho que isso vai ser irrelevante se ela tiver sucesso. Não tem sucesso, é ruim de qualquer maneira, mas eu acho que você oferece uma condição muito melhorada para atingir níveis extremamente adequados para ter sucesso. E chamar atenção também, né, Isaac, de a gente pensar nessa questão da resistência insulínica, né, que muitas vezes é um pouco negligenciada aí. A gente às vezes fica estereotipando a paciente com ovário policístico, né, e a gente pode estar encontrando aí, pelo menos na casa do ISCA do Dr. professor Antônio Pellicer, mostrou um risco relativo relevante para encontrar resistência insulínica nessas pacientes. Eu acho que isso foi realmente muito importante, essa colocação dele em relação à metformina, e eu acho que isso deve agregar um resultado melhor para os pacientes também. Maravilha. Luiz, acho que o que é importante realmente? Paciente com adenomiose, paciente com associada à endometriose, tem que se pensar, como o Isaac falou também, no ciclo, né, natural modificado e tentar realmente com HCG para ter corpo lúteo e a gente tentar associar a progesterona também à parte. Tem uma É outra situação, Jean, que, em geral, o desempenho obstétrico dessas pacientes também é ruim, né? E a gente cada vez mais vê pesquisa sobre o corpo lúteo, né, sendo relevante para a gestação. Então, talvez a relevância do corpo lúteo nessa paciente em especial seja mais importante ainda em virtude dos desfechos obstétricos ruins que as mulheres com adenomiose e endometriose podem ter. excelente. Bom, Isaac, Luiz, mais alguma colocação que vocês queiram, que nosso tempo já está. Tem uma pergunta no chat aí, Jean. Tem uma? Peraí, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui do chat, exato. Pode induzir com gonadotropina em baixas doses Olha. nessas pacientes? Oscar, eu acho que assim, acho que é possível, porém, eu preferiria o inibidor de aromatase, porque aí a gente consegue controlar um pouquinho mais o nível de estradiol delas, e aí talvez você possa perder o que você ganhou com o uso prévio, de repente, do análogo, né? Então, assim, baixa dose pode, você não vai ter um nível de estradiol. Se você tiver um folículo dominante ali, você vai ter 250, 300 picogramas de estradiol. Então, assim, não vejo como um grande obstáculo para isso, tá? Pode, sem problema. Também acho que pode associar a gonadotrofina com letrozol, sem problema. Mas aí tem que começar a tomar cuidado, né? Porque eventualmente o estímulo vai ser um pouquinho maior, mas se a gente tiver ali um folículo dominante, no máximo dois, tá excelente, no meu entender. Não sei a opinião dos meus amigos aí. A Rafaela aqui também parabenizando aqui a discussão. Parabéns, Luiz. Parabéns, Isaac. Obrigado, Maite e Jéssica, pelas colocações. E nós estamos chegando ao final. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, não é? E isso
nos traz realmente muita alegria. Uma discussão alto nível, com dois profissionais bem capacitados e foi uma ótima escolha. Parabéns, Maitê, também, e a Jéssica pelas colocações. Obrigado a todos. Vamos encerrar nosso Journal Club de hoje. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito Obrigado. obrigado. Obrigada, pessoal. Eu vou colocar aqui só o vídeo da Merck, que patrocinou nosso evento hoje. Merck has been at the forefront of fertility treatment for as long as fertility treatment has existed, supporting fertility experts to deliver their best care to patients. Let's continue this journey together. At Merck, we are hungry to respond to life's greatest challenges. We keep driving patient-centric innovation in fertility, exploring the boundaries with our pioneer spirit. We're the company offering recombinant versions of the key gonadotropins used in ART, and the only combination therapy of Rh-FSH and Rh-LH. We're proud that our products contributed to the world's first baby born by means of ovulation induction, and to roughly 50% of babies born through medically assisted reproduction. 5 million to date, and counting. Reimagining the future, time and again. Along the way, we have built trust through results, transparency, and reliable collaboration. Because the miracle of life doesn't come without challenges for those seeking fertility treatment. Step by step, we aim to improve the standard of care, helping to maximize patients' chances of achieving their dream. Reimagining the journey, hand in hand. Through scientific progress and responsible entrepreneurship, we aim to make a positive difference to people's lives. With passion for the wonders of science, we uphold the spark that can turn into a masterpiece in the hands of fertility experts. With the patient at the center of everything we do, we devote ourselves to fulfilling dreams of parenthood. Reimagining excellence with heart and soul. Fertility by Merck, enabling wonders together.